Oi galera, no fim de março desse ano, duas vacinas foram anunciadas como brasileiras e já estão perto de iniciar os testes clínicos em humanos no Brasil. Uma delas é a Butanvac, que será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Mas qual é a tecnologia dessa vacina? O que sabemos sobre ela? Será que podemos dizer que ela é brasileira mesmo? Fiquem de boas, que nesse vídeo vamos entender a tecnologia usada na Butanvac e qual é a perspectiva de uso dela no Brasil. Bora lá! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos entender como funciona a tecnologia da Butanvac e ver como ela pode ajudar o Brasil contra a Covid-19 ou outras doenças no futuro. Mas se vocês querem sempre ficar bem informados sobre os avanços científicos mais recentes, já se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e nos sigam no Instagram. Também já curtam o vídeo e compartilhem para que mais pessoas recebam conhecimento de qualidade toda semana. Valeu mesmo! Para começar a entender a Butanvac, vamos ver em detalhes o seu processo de produção. Essa vacina utiliza um vírus da mesma família do sarampo e da cachumba, chamado de vírus da doença de Newcastle, ou NDV. Porém, ele infecta aves e raramente causa apenas alguns sintomas gripais em humanos. Assim como o coronavírus, o NDV possui RNA como material genético, mas é uma fita simples negativa, e seu genoma é um pouco menor, com aproximadamente 20.000 letras. Com ele, o vírus possui a informação genética para produzir 6 proteínas principais que compõem a sua estrutura. Aqui, vamos focar nas duas proteínas da superfície do vírus, que ficam presas na sua camada de lipídios. Uma delas é chamada de HN, que tem a função de reconhecer as células que o vírus vai invadir, que normalmente são células de mucosas, como o nariz, olhos e o trato gastrointestinal. E a outra proteína é chamada de F, ou proteína de fusão, que é a responsável por iniciar a entrada do vírus nas células. Ela é o principal componente da tecnologia dessa vacina, já que a parte que fica para fora da camada de gordura do vírus foi substituída pela parte equivalente da proteína S do SARS-CoV-2. Assim, quando os pesquisadores produzem o vírus no laboratório, ele possui tanto a proteína F do NDV quanto a proteína S do coronavírus. E por se tratar de uma plataforma que pode ser modificada geneticamente, o NDV pode ser facilmente adaptado para conter a proteína S de qualquer variante do coronavírus. Além disso, a tecnologia pode ser útil para outras doenças no futuro. O vírus produzido em laboratório mantém a capacidade de infectar células de aves. Isso é importante quando pensamos na etapa de produção em grande quantidade, já que esse vírus é usado para infectar ovos embrionados de aves. Assim, o vírus se replica dentro dos ovos por 3 dias, e em seguida, o líquido alantoide, que é um líquido claro dentro do ovo, é retirado e usado para obter os vírus. Nesse ponto, existem 3 possibilidades para o desenvolvimento de uma vacina. A primeira é que esse vírus pode ser inativado, o que impede a replicação e permite que ele seja usado diretamente na vacina. Se isso for feito, temos uma vacina de vírus inativado, mesmo que esse vírus seja geneticamente modificado. A outra possibilidade é dissolver a camada de gordura do vírus com detergente farmacêutico depois da inativação, o que expõe sua parte interna. Assim, temos a chamada vacina de vírus fragmentado e inativado. A terceira possibilidade é adicionar mais uma etapa depois dessa fragmentação, que é purificar o componente da vacina que foi dissolvido da camada de lipídios. No caso da Butanvac, esse alvo é justamente a proteína S do coronavírus. Dessa forma, a formulação final possui a proteína propriamente dita, que configura o que chamamos de vacina de subunidade proteica. Como vocês devem ter percebido, a Butanvac é uma mistura de várias tecnologias. Para evitar confusões, vamos resumir as principais aqui. E para isso, vamos dividir essas tecnologias em 2 categorias: a de desenvolvimento e produção e a de formulação vacinal. No início, mencionamos que o NDV é produzido em laboratório e possui a capacidade de infectar aves e se multiplicar. Nesse ponto, o vírus possui a tecnologia de vetor viral replicante, porque, como vimos em outros vídeos, a função desse vetor é carregar algo sem causar doença. E no caso, esse algo é o material genético do NDV, que contém a proteína S do coronavírus. A Butanvac poderia ser usada já nesse ponto, e é por isso que essa tecnologia pode ser comparada com outras vacinas de vetor viral contra a Covid-19, como a de Oxford, a da Janssen e a Sputnik V. Porém, como esse vetor NDV é usado apenas em uma etapa intermediária, antes do uso de ovos, ela não pode ser classificada como uma vacina de vetor viral. A outra tecnologia empregada é a produção de vírus em ovos, que é bastante comum na produção de vacinas contra a gripe, mas pode ser usada para diversas outras desde que o vírus consiga infectar as células do ovo, como é o caso do sarampo, raiva e febre amarela, por exemplo. As vantagens desse meio de produção são o baixo custo e a fácil adaptação em locais que já produzem vacinas em ovos, como é o caso do Butantan. Porém, o que determina o tipo da vacina é a formulação final. E como vimos, essa tecnologia permite obter uma vacina de vírus inativado, fragmentada e inativada,
ou de subunidade proteica. Essas 3 possibilidades também ocorrem na produção da vacina contra a gripe. A Coronavac, que também é produzida pelo Instituto Butantan, por exemplo, utiliza essa primeira opção, já que o próprio SARS-CoV-2 é cultivado em células e inativado. Porém, ela não usa um vírus geneticamente modificado, nem ovos para a produção. Por outro lado, a Butanvac irá utilizar essa terceira opção com o uso das proteínas propriamente ditas, o que faz dela uma vacina de subunidade proteica. No caso, mesmo que as etapas de inativação e fragmentação sejam feitas, elas são intermediárias, o que não permite colocar a vacina nessas categorias. Considerando a experiência prévia de outras vacinas, essa opção que utiliza subunidade proteica é que apresenta menor frequência de efeitos adversos, mas normalmente precisam de mais de uma dose para estimular completamente o nosso sistema imune. No momento, o Instituto Butantan já enviou os documentos para a Anvisa solicitando o início dos testes em humanos. Porém, os detalhes dos estudos não foram divulgados ainda. Então, não sabemos qual é o número de doses ou intervalo entre elas, mas provavelmente ela também será testada em um esquema de uma dose. Além disso, os resultados dos testes em animais ainda não foram publicados após a produção experimental da Butanvac no Brasil. Os únicos estudos disponíveis sobre ela são os da Escola de Medicina Icahn, no Monte Sinai, nos Estados Unidos, que foi onde o NDV foi adaptado para uma vacina contra a Covid-19. Esse estudo utilizou camundongos e hamsters, sendo que apenas a versão de vírus inativado da vacina foi testada. No caso, foi possível observar que ela gerava anticorpos neutralizantes em níveis elevados em camundongos, e que ambos os roedores eram capazes de eliminar o SARS-CoV-2 dos pulmões depois de 5 dias da inoculação direta do vírus nas vias aéreas. Realmente, esses resultados são bem animadores. O uso do NDV em humanos já se mostrou seguro em estudos de fase 1 contra alguns tipos de câncer, mas de qualquer forma, ainda é muito cedo para afirmar se a Butanvac irá funcionar. Temos que esperar a divulgação dos resultados dos estudos pré-clínicos e ver se ela gera os efeitos esperados nos estudos iniciais em humanos. Apesar das projeções indicarem que seja possível iniciar uma campanha de vacinação com ela ainda esse ano, essa é uma visão bem otimista. Considerando que os testes de fase 1, 2 e 3 funcionem perfeitamente e que essa vacina seja aprovada de maneira rápida, o mais provável é ter ela apenas em 2022. Mesmo assim, estamos na torcida por mais essa vacina. Mesmo que essa tecnologia tenha sido desenvolvida nos Estados Unidos, o Brasil conseguirá produzir ela em território nacional sem qualquer restrição, já que a metodologia não precisa do pagamento de royalties. Mas qual é a opinião de vocês? Uma vacina brasileira é aquela desenvolvida no país desde o início, com o descobrimento das diferentes tecnologias, ou ter uma produção independente no país já é o suficiente? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Pessoal, a Butanvac possui uma tecnologia relativamente nova para vacinas humanas. Apesar disso, a experiência com outros estudos indica que ela será bastante segura e funcional. Dessa forma, ela pode se tornar uma ótima opção não apenas para a pandemia atual, mas para doenças que possam nos incomodar no futuro. Se vocês gostaram dessas informações científicas, já deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam e nos sigam. Isso me incentiva ainda mais a trazer conteúdo de qualidade toda semana aqui para vocês. Também compartilhem para que o canal continue crescendo e cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.